Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é Matt. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Paradopalpitagem. E como vocês bem sabem, o Paradopalpitagem é um podcast onde não é nada mais nada menos do que Paradopalpitagem, tá certo? E antes de mais nada, eu peço por favor que caso você não se inscreva aqui no canal ainda, por favor, eu peço que você se inscreva. Se possível, deixa o like se gostar. Se não gostar, pode deixar o dislike, tanto faz, certo? Caso não ativou a merda da chininha, ative a chininha. E caso queira compartilhar o vídeo, queira espalhar a para do palpitação para o grupo de tia do Zap, o grupo de terceira posição do Telegram, sinta-se à vontade, tá? E hoje eu acho que eu posso dizer que o programa em sua síntese, para do palpitagem. E hoje eu devo dizer que é palpitagem mesmo, certo? Por quê? Como vocês bem devem estar sabendo, né, tá tendo um rebuliço lá no Amazonas, né, para procurar o indigenista e o jornalista lá que desapareceram, né, não sei. O que eu tenho as minhas dúvidas, tá? Com relação a isso, sempre que tem essa coisa de desaparecimento de uma pessoa, seja na Amazônia, desaparecimento no meio do oceano, não sei o que, 99,9% dos casos tem causa mortes, tá? E assim, como já falei logo na introdução do vídeo, esse programa será simplesmente para do palpitagem, porque eu não sei a foda que eu vou falar aqui, tá? E muito menos fui correr atrás de informação, tá? Até porque par do palpitagem não tem que correr atrás de informação. Par do palpitagem é simplesmente um palpitador que fala um monte de merda e tira conclusões, como já falei em alguns programas atrás, conclusões do reto, né? Mas enfim. E também não só vou falar sobre essa coisa, bem como também vou falar sobre a tal cidade de Ratanabá. Meu Deus, ai meu Deus, não sei o que, né? É Ratanabá pra cá, Ratanabá pra lá e blá 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 blá, né? Na verdade, não falar sobre Ratanabá em si, mas falar sobre civilizações amazônicas, vamos falar povos pré-colombianos, né? Sei que eu posso dizer assim. Enfim, então vamos lá. Como eu já falei aqui, né? Toda vez que tem essa coisa de desaparecimento, seja na Amazônia, seja queda de avião, seja oceano, envolvendo alguma coisa oceano, rio, nessas coisas todas, sempre, em 99,9% dos casos, tem causa mortes. O que eu quero dizer com causa mortes? Eu digo que toda pessoa que é desaparecida, na maioria dos casos, acaba sendo encontrada morta, né? Acaba-se encontrando o corpo da pessoa ou das pessoas que desapareceram, né? E é o seguinte, o que indica, né? O que indica aqui, que eu tô até com o Twitter aberto aqui, o que indica é que esses cidadãos foram mortos ou morreram, tá? Não sei. Eu não vou dizer que alguém matou ou que eles morreram do acaso, não. Eu gosto de pôr, nesse caso eu gosto de colocar a dúvida acima de tudo, né? Só que, no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, tem uma galera aqui que fala que dizem, fontes jornalísticas dizem que, até porque fontes jornalísticas hoje dão uma credibilidade desgraçada, né? Enfim. Mas fontes jornalísticas dizem que, não sei se são realmente fontes jornalísticas ou se é uma fonte extraoficial da Polícia Federal, tá? Que os dois caras que as forças de segurança, não sei se foi a polícia, a marinha, o exército, a polícia, quando eu digo é a Polícia Federal, tá? A Polícia Federal, não sei se a ABIN tá envolvida nisso, né? Muito provavelmente a ABIN tá sim envolvida nisso, né? A Polícia Federal, o exército, marinha, forças de segurança do Amazonas, né? Bombeiro, militar, polícia civil, enfim. Mas fontes dizem que os caras que foram presos, foram detidos pelas forças de segurança, pelo pessoal que está fazendo a busca,
De acordo com os caras que foram presos, eles disseram que mataram os dois, né? Mataram o indigenista e o jornalista, né? E que não, eu até agora não ouvi falar, não vi lugar nenhum na merda da Globo ou até mesmo na merda do Twitter, eu não vi ninguém falar que a Polícia Federal, alguém vai até o local indicado pelos caras, se é que eles indicaram ainda, né? Ainda tem isso. Mas eu não vi ninguém dizer que a polícia vai no local onde os corpos são enterrados. A única coisa que eles pegaram assim, próximo de humano, foram alguns materiais. Não sei se foram partes de um corpo humano, se foram alguns elementos orgânicos, sangue, cabelo, um pedaço de pele, enfim, não sei, tá? Mas é o que dizem, é o que tá dizendo aqui no Twitter, tá? Eu sei que fonte jornalística não é uma coisa que atualmente tem tanta credibilidade assim, ainda mais no Twitter, tá? Eu peço perdão, é o mínimo que eu posso procurar aqui agora, né? E eu tô aqui com um tweet aberto de uma cidadã chamada Mônica Bergamo, o que pessoas que têm um mínimo de bom senso me falaram não, pessoas com bom senso falaram e dizem, né, falaram não, dizem que essa cidadã Mônica Bergamo é uma baita de uma canalha. Então eu custo a desacreditar nessas pessoas, né? Até porque para mim o jornalista ele tem que provar que ele não é canalha, né? Até então todos para mim são canalhas. Tá? É o seguinte, aí ela diz aqui: Mônica Bergamo, cidadão brasileiro assassinado numa, entre aspas, câmara de gás pela polícia. Chacina no Rio de Janeiro. Um jornalista e um indigenista morto numa floresta infestada por criminosos. Vacinas vencendo, vereadora assassinada sem que o crime jamais fosse solucionado, etc, etc, etc. Olha, custo acreditar que não foi uma certa indireta ao Jair Bolsonaro, tá? E antes que eu possa aprofundar, destrinchar esse tweet todo, assim, eu não sou bolsonarista, tá? Não sou parte do dito gabinete do ódio, se é que existe, né? Porque a galera da esquerda fica, ai, gabinete do ódio, ai, as milícias digitais. Eu, sinceramente, eu não acredito muito nessa coisa, não. Isso pra mim é mais uma cortina de fumaça. É mais uma coisa que eles inventaram pra atribuir os rótulos, né? Eu acho que como o tal rótulo de fascista não tava colando mais, o de racista, nazista, homofóbico, não tava colando mais, aí eles têm que inventar alguma coisinha, né? Milícia digital, robô do Bolsonaro, essas coisas todas. Eu creio que eles estão inventando isso mais para rotular essas pessoas e meio que na cabecinha deles invalidar o discurso da galera bolsonarista. E que para mim também é outra escória, tá? Pra mim é outra escolha. Eu digo, eu votei no Bolsonaro pra tirar o PT, pra tirar o PT. E também porque, até então, em 2018, na minha visão, não tinha nenhuma outra opção boa a não ser Jair Bolsonaro. Peguei, votei nele. Só que é o seguinte, em 2018, a gente ia pra carreata, ia pra manifestação com os dizeres, não temos políticos de estimação. Nosso partido é o Brasil, meu partido é o Brasil. A gente falava esse discurso, né? Aí passou-se 2019, 2020, 2021, 2022. A galera lambe as bolas do Bolsonaro como nenhum outro. Aí quer dizer, é hipocrisia, né? Quer dizer, em 2018 gritava não temos políticos de estimação. Aí agora Bolsonaro, o presidente, Bolsonaro, não sei o que é isso, meu filho. Nós não temos políticos de estimação. Nosso partido é o Brasil. Nosso partido não é o Bolsonaro. Tá? Isso aqui é a base das minhas críticas ao Bolsonaro, a essa galera bolsonarista. Eu digo, irmão, eu não tenho político de estimação e eu votei no cara pra cobrar. Se eu votei nele e ele foi eleito, tem que descer o cacete nele, porque político tem que ser assim. Político tem que ser na base do cacete. Dane-se se for presidente, até um porra de um síndico de condomínio, nós temos que descer o cacete nele e cobrar o cara, ó. Cadê a solução? Ah, tá aqui, ó. Olha só essa creche aqui. Meu filho, você não fez mais do que sua obrigação. Você tá usando o meu dinheiro para financiar escola,
para financiar creche, financiar hospital, financiar isso, financiar aquilo. Você não tá fazendo mais nada que sua obrigação. Vai querer tirar proveito disso? Não vai não. Enfim. Agora falando sobre esse tweet aqui. Eu peço perdão se eu me alonguei muito nessa explicação sobre o Bolsonaro, blá blá blá. Mas eu creio que esse tweet dessa cidadã aqui, né, pra não falar outra coisa, foi meio que uma indiretinha ao Bolsonaro, porque agora a galera, parece que caso confirme de verdade, caso chegue a informação da Polícia Federal, ou seja lá quem for que esteja envolvido nas buscas, diz aqui, ó, encontramos os corpos do jornalista e do indigenista. Essa galera vai querer atribuir qualquer coisinha ao Bolsonaro, inclusive, até o Siqueira Júnior, ele tá certo, tá? Inclusive, eu até falo que, como eu sou uma pessoa livre, que não tem rabo preso com ninguém, eu posso concordar ou discordar com quem eu quiser, eu concordo com o Siqueira Júnior. Que como é ano eleitoral, a galera quer sair atribuindo tudo ao Bolsonaro, né? Ah, choveu em Recife, culpa do Bolsonaro. Ah, um priquito morreu em João Pessoa, culpa do Bolsonaro. A morte do indigenista e do jornalista, Bolsonaro. Quem vê assim, uma pessoa que tem um senso, uma pessoa que tem uma inteligência, ela vai virar assim e falar, vem cá, ele matou como? Ele pegou, atirou na cabeça deles, ele pegou, ajudou a galera lá, combinou com a galera, ó, mata ele, não sei o quê. Eu realmente não sei. Eu não sei o porquê que vocês querem atribuir isso pro cara. Porque qualquer pessoa com o mínimo de senso, qualquer pessoa com a mínima inteligência possível, você vê como é que é possível essa galera querer associar essa morte, as mortes desses caras com o Bolsonaro. Não tem cúmulo algum, né? Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu sou justo, eu sou honesto. Quando tem que criticar o Bolsonaro, eu critico. Agora, nesse negócio aí, você quer que eu vá no discursinho fajuto dessa galera? Não vou, não. Eu não vou mesmo, né? Aí diz aqui, cidadão brasileiro assassinado numa câmara de gás pela polícia. Por quê? Primeiro, se ele não tivesse reagido à ação dos policiais, eu garanto pra você que ele não seria morto, tá? Se ele não tivesse ousado reagir, eu acho que ele não seria morto, ele estaria vivo até hoje. Quer dizer, estaria vivo até hoje não, estaria vivo, né? Estaria vivo até hoje, eu quero dizer, né? Enfim, estaria vivo. Segundo, pra mim, quem reage a alguma ação policial deve alguma coisa. Disseram que, e o cara tinha esquizofrenia. Não teve motivos pra ele reagir à abordagem, não, me desculpe. E terceiro, pra mim, quem reage a uma abordagem, das duas uma, ou vai preso ou vai morto. Quer dizer que você tá do lado dos policiais? Tô do lado dos policiais. Até porque, olha só o que aconteceu lá com os outros policiais que ousaram abordar um cara com esquizofrenia. Eu não vi ninguém até hoje falar sobre o cara que matou os policiais federais, policiais rodoviários federais. Não vi. Não vi, não sei se ele tá preso, não sei se ele tá solto, não sei se ele tá numa casa de ajuda às pessoas com problemas psicológicos, eu realmente não sei. Eu só sei que os policiais foram abordar o cara e o cara chegou lá, pegou a pistola do policial e matou os dois. Ou seja, pra mim, quem reage a uma ação policial tem que morrer, porque tá devendo alguma coisa. Porque se é um cidadão de bem, ou se é um cara que ele sabe que tá errado, e pra não a batata dele assar mais, aí ele pega, por exemplo, o meu documento tá atrasado, eu vou parar aqui, policial, documento tá atrasado, documento que da moto? Não, documento da moto tá atrasado. Então, eu sei que eu tô errado, parei logo pra não complicar mais a minha situação, tá aqui, ó. A moto tá atrasada, blá 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 blá. Aí eles veem que a moto tá no nome do cara, que o cara pegou, parou, tudo certo, tá? Isso. Chacina no Rio de Janeiro. Chacina no Rio de Janeiro não, porque chacina pra mim são com pessoas inocentes. Ou seja, o que teve no Rio de Janeiro foi uma coisa que eu gosto muito de ver, bandido morto. E eu digo mais, eu gostaria que eu queria que todo santo dia no Rio de Janeiro tivesse pelo menos uma operação dessa. Matando, seja lá, 25, 20, 22 pessoas, mas matando o máximo possível de bandidos. Matando o máximo possível de bandidos.
Eu queria que pelo menos uma ação dessa por dia acontecesse no Rio de Janeiro. Você iria ver o Rio de Janeiro ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí temos aqui um jornalista e um indigenista morto numa floresta infestada por criminosos. Aí eu já não sei se o criminoso ela se refere ao Bolsonaro, não sei se o criminoso ela se refere, ela quer, se ela quer pagar de ironia, ai não sei o que, na floresta amazônica cheia de criminoso, né? Falando com aquele desgosto, aquele deboche, enfim, não sei. Vacinas vencendo. Eu não sei o que é que ela quis dizer com isso, de verdade. Vereadora assassinada sem que o crime jamais fosse solucionado. Primeiro que nesse caso aí, até onde eu vi, e pelo que eu vi, claro, o assassino não é o Bolsonaro. Ou muito menos alguém miliciano ligado ao nome dele. Nem aos filhos dele, nem à família dele. Terceiro, o cara que foi preso ou tá envolvido nesse negócio era um ex-vereador do PT. O outro era um ex-vereador do PSOL. Eu acho que nem vereador do PSOL era. Eu acho que ele era alguma coisa ligada com algum vereador do PSOL. Ou seja, não tem o Bolsonaro, não tem ninguém da família Bolsonaro. Tem o quê? Um ex-vereador do PT e outro supostamente ex-vereador do PSOL. E outra, o crime não tá solucionado. Não, assim, não solucionado. Mas a polícia prendeu alguém que tá envolvido, um suspeito, não sei. Ah, então quer dizer que o cara não tá solucionado. Assim, pelo que eu vi, foi preso alguém ligado ou ao PT ou ao PSOL, tá? Foi o que eu vi. Ou seja, se a pessoa olha para esse tweet e aí pensa logo, não, peraí. Como eu vi esse tweet aqui, a mulher dizendo aqui, não sei o que, querendo colocar no rabo do Bolsonaro, né? Enfim. Né? Aí beleza. Deixa eu ver aqui outro tweet, né? Aqui. Um tal de Leandro Demori. Não sei se é Leandro Demori ou Leandro Demori, tá? Enfim. Até porque o nome dele não importa, né? Olha só o que tá escrito aqui. É preciso um esforço de todos os colegas jornalistas para apontar o responsável pela morte de Dom Phillips. Aí, 2 pontos. Jair Bolsonaro. Foi ele quem pintou um alvo na nossa testa, autorizando ataques contra a nossa classe. É hora de união, não de críticas entre nós. Olha, eu acho que, assim, agora usando um pouquinho da lógica, agora me colocando em cima do muro, a galera, os jornalistas que os bolsonaristas não criticam, são justamente aqueles que chupam as bolas do Bolsonaro. Basta você ver na Jovem Pan. Na Jovem Pan tá cheio de gente. Humoristas, Alba Ex-Spider, Rogério Morgado. Lá na Jovem Pan tem uma galerinha que chupa as bolas. Você vê lá no Pingos nos Is, a galera chupa as bolas do Bolsonaro. Eu não sei no Morning Show, porque desde que o Caio Coppola saiu esse negócio todo, eu nunca mais ouvi alguma coisa sobre o Morning Show. Quer dizer, eu sei que tem uma galerinha lá que gosta de dar uma chupada nas bolas do Bolsonaro. Tá? Agora, você dizer que Jair Bolsonaro pintou o alvo da nossa testa, eu tenho as minhas dúvidas contra isso. Tá? Eu sei que o vídeo não tá sendo sobre comentar sobre o caso, mas eu juro que eu vou comentar, tá? Pera aí. Porque assim, como eu já falei, os jornalistas hoje em dia não tem tanta credibilidade assim. Por quê? Porque ele quer mais atacar o Bolsonaro do que trazer uma notícia, como pode dizer, uma notícia meio que imparcial. Não precisa ser uma notícia chupando o rabo do Bolsonaro, não precisa, tá? Até porque você é jornalista, você não é ninguém partidário. Eu também odeio essa galera que, o presidente Jair Messias Bolsonaro, não sei o que isso, não sei o que aquilo. Essa galera que fica a mamata, tá ligado? O que eu critico aqui é a hipocrisia dessa galera. Como eu já falei, em 2018 era meu partido é o Brasil, não temos políticos de estimação. Aí em 2022 todo mundo chupa o Bolsonaro, faz isso, faz aquilo. Meu presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, como ousa você falar do meu presidente? Como é que você ousa falar assim do presidente como se ele fosse uma entidade, né? Como se ele fosse algum semideus, saca? Como se ele fosse superior a uma autoridade divina.
saca? Eu votei no cara? Votei. Ele tá fazendo algumas coisas boas? Tá fazendo algumas coisas boas, as quais eu não faço a foda sobre. Ele tá fazendo algumas coisas ruins? A única coisa que eu critico do Bolsonaro é como aquele corno com todas as letras, com todos os R's, resolveu ceder, eu não vou nem dizer vender, ceder a base de Alcântara aos Yankee, porra. Como é que aquele corno, sabe aquele corno? Aquele bicho que tem um chifre gigantesco? Pois aquele corno teve a audácia de ceder a base de Alcântara para os estadunidenses. E olha só, há quem diga que quando explodiu, quando teve um acidente lá na base de Alcântara, não sei o que, foi sabotagem norte-americana. E eu me recuso a desacreditar nessa informação. Qualquer coisa para mim hoje tem mão estadunidense. Como, por exemplo, também nesse acidente de Alcântara lá. É só procurar aí no foguete, acidente base de Alcântara, Estados Unidos. Né, que eu vi um vídeo super interessante, eu só não sei onde é que tá, mas que eu vi um vídeo bastante interessante dizendo que o acidente da base de Alcântara, você vê que alguns dias antes do acidente, teve alguns turistas vindos dos Estados Unidos, alguns aviões da FAB sobrevoaram e estava tendo alguma interferência nos sistemas eletrônicos, enfim, saca? Ou seja, pra mim aquela coisa lá foi fruto de sabotagem. E aquele corno cedeu essa merda como se fosse porra nenhuma pros estadunidenses. Saca? E aí fica essa coisa, né? Mas enfim. Né? Aí tem a galera que gosta de ficar chupando Bolsonaro, blá blá blá. E o que eu critico é a hipocrisia dessa galera. É o que eu critico. Como eu já falei, em 2018 não temos políticos de estimação no nosso Partido Brasil e hoje fica chupando Bolsonaro. E aí, boa parte desse negócio, desse alvo, eu não vou nem dizer que o alvo na testa de vocês foi culpa do Bolsonaro. Eu acho que é mais culpa dos bolsonaristas e culpa de vocês, que são mau caráter. Quer dizer, essa classe jornalística aí é uma merda, meia tuia de canalha, que ao invés de fazer jornalismo, faz militância e blá blá blá, né? Ok, vamos falar agora sobre os caras, né? Porque 22 minutos de vídeo eu não toquei nesse assunto. O que eu acredito que possa ser esse negócio? Olha, sincero e honestamente, pra mim, foi alguma coisa, algum fruto de criminoso local, sabe? Eu não acredito que há algum mando de algum governo pra matar ninguém. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que seja mais coisa local. Ou se caso, vamos elocubrar aqui, caso esses caras que foram detidos sejam só a cortina de fumaça, eu acredito que, obviamente, algum governo mandou matar. Eu tô levantando a dúvida. Eu sei que eu posso entrar em contradição algumas vezes. Eu posso desdizer o que eu disse alguma coisa antes, tá? Mas muito provavelmente esses caras devem ser alguma cortina de fumaça, pode ser do governo federal, como pode não ser também do governo federal, pode ter sido alguém de fora, né? Ou alguma autoridade aqui do Brasil, não assim ligada a governo, mas, por exemplo, um empresário pode ter mandado matar, enfim, né? Como também pode não ter sido, pode só ter sido também que os dois caras chegaram lá, mataram só de zoeira, né? Vou matar os caras aqui e dane-se. Como acontece um assassinato, como por exemplo aqui na esquina, a 100 metros daqui de casa, como pode acontecer em qualquer lugar, tá? Pode ser esse o caso também, tá? Ou pode ter sido também dos caras ter sido picado por um marimbondo, ter ficado com inchaço na perna e ter morrido. Ou, caso sejam encontrados vivos, que coisa boa, né? Um caso de desaparecimento
que não resultou em causa-mortes, né? Aí, vamos ver, caso eles realmente sejam encontrados vivos, vamos ver se vai ser o mesmo rebuliço. Vamos ver se os caras vão dizer, desculpa por ter envolvido o nome do governo federal, nesse caso, é que a minha militância para o ano eleitoral não deu muito certo, então gostaria de pedir desculpas a todos, quer dizer, não pede desculpa ao cara que que eles estavam querendo colocar o alvo, né? Mas eu peço desculpas aos meus leitores por ter me precipitado na minha conclusão sobre o caso e blá blá. Essas merdinhas aí que esses bichos colocam, eu acho que não devem nem colocar com um pingo de vergonha na cara. Eles devem fazer de canalice mesmo. Mas, gente, desculpa por causa disso, por causa daquilo, né? Enfim. E aí agora nós entramos no outro assunto. Que olha só como é que eu vou ligar um assunto a outro. Incrivelmente, essa semana, a galera, eu vou até procurar aqui, tá? Eu acho que o nome era Mário Frias. Mário Freitas. Aqui, Mário Frias. Acho que é Mário Frias, não sei, né? E aí, como essa... Galera, aí, eita porra, Mário Frias, o cara já tem logo a fotinha aqui com a mão no peito. Gente, como eu sou patriota, né? Homens livres só se ajoelham perante a Deus. Nossa liberdade é inegociável. Mas eu queria ver se o Bolsonaro não mandasse esse cara ajoelhar pra ver se esse bicho não ajoelhava. Não, senhor Bolsonaro. Eu só me ajoelho a Deus. Acredito muito nessa história. Mas enfim. E coincidentemente, que coincidências podem acontecer em qualquer parte do mundo, a qualquer momento, né? Como já diria Chapolin. O caso de desaparecimento desse cara aí, dessa galera, desses dois caras aí, veio com o assunto de uma tal cidade perdida da Amazônia, Ratanabá. Que até mesmo o Nando Moura fez um vídeo, eu acho que baseada no que o Mário Frias colocou no Twitter, ele deve ter feito o vídeo baseado em cima disso, né? Mas eu vou comentar sobre isso também, tá? E aí, coincidentemente, o desaparecimento desses caras veio junto com esse assunto e blá blá blá. E quando teve essa tal coincidência, o que eu desconfio muito que seja coincidência, né? Eu lembrei de um filme que eu assisti algum tempinho atrás, chamado A Cidade Perdida de Z, né? Baseado em fatos. Eu já vou mandar logo spoiler, tá? Porque como é baseado na vida real, então tá cagando e andando, né? Se fosse ficção, eu não falava, né? Eu falava só a hipnose do filme, mas enfim. O filme fala sobre não sei se ele era capitão, enfim, mas ele fala de um militar britânico chamado Percy Fawcett, né? Que além de ser militar, ele era um historiador, ele era um arqueólogo, não sei, né? Ele era alguma coisa envolvida aí com história, com alguma coisa assim, né? Um geógrafo, eu acho. Eu acho que ele era um geógrafo. Além de ser militar, enfim. E aí, ele foi enviado numa missão na Amazônia para mapear os rios, mapear alguma coisa de lá da Amazônia, tá? Mas muito provavelmente deve ter sido um rio, ou até mesmo a fronteira da Amazônia, né? E aí ele foi lá na Amazônia e descobriu que na selva, isso lá em 1918, por aí, né? 1918, antes de 1918, né? 1900 e alguma coisa, tá? E que nessa incursão à Amazônia ele descobriu que ali tinha vestígio de povos, né? Povos amazônicos, né? Isso, inclusive, também que eu abordei junto com um convidado, Drito, no Caipirinha Nacionalista 2, eu acho, povos pré-colombianos. E que aí ele concluiu que tinha povos amazônicos, ele viu que tinha cerâmica, eu tô falando do Fawcett, tá? Que tinha cerâmica lá, tinha resquícios de civilizações na Amazônia. E aí, digamos que ele ficou louco. Ele ficou doido. Como assim pode ter existido gente na Amazônia? Blá, 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 blá. Como pode ter existido povos dentro dessa selva densa e blá, blá, blá. Aí foi lá, lutou na Primeira Guerra, coisa e tal. E aí ele ficou doido. Ele ficou paranoico. Ficou paranoico por esse negócio. Ficou paranoico e quis porque quis voltar na Amazônia. Ele queria recurso, foi financiado, blá, blá, blá. Resultado, ele trouxe o filho dele para essa incursão na Amazônia. Os dois
desapareceram, né? Isso já faz não sei quanto tempo, né? Isso lá em 1900 e alguma coisa, né? E aí, mistério. Aí nessa parte é mistério, né? Sabemos que ele foi lá na Amazônia, fez incursão, blá blá blá, trouxe o filho dele, os dois desapareceram, né? Não se sabe nada até hoje, né? Inclusive tem até uma foto aí na internet dizendo que supostamente acharam os restos mortais do Fawcett, o que eu desconfio. Até porque, primeiro, trata-se de um caso que muito tempo. Segundo, pode ser ossada de qualquer um. Deve ter achado aí, jogar a cortina de fumaça, disseram que era o Fawcett. Só que, inclusive, a família do Fawcett se recusou a fazer o exame de DNA. Eu não sei porquê, deve ter sido por vergonha ou sei lá o quê. Só sei que não quiseram fazer o exame de DNA para confirmar se realmente a ossada achada é do Fawcett. Dizem que tem fotos por aí dizendo que tem um filho de índio, uma criança no meio de lugar nenhum, com cabelinho loiro, a criança branquinha, não sei o que. Dizem que é fruto de. Dizem que é o filho de uma índia e o filho do Fawcett, né? Não sei, isso é história, isso é a vida real, tá? Mas que você pode também assistir no filme, tá? O filme é até legalzinho, né? Enfim, falemos sobre Ratanabá agora. Eu não acho que é lá essas coisas. Não acho que seja lá essas coisas. Por quê? Os caras exageram, diz que é a capital do mundo, é maior do que São Paulo, não sei o quê. Olha, eu acho que, assim, uma cidade de civilizações pré-colombianas, eu não acho que seja uma coisa assim de dimensões assim, meu Deus, tamanho de São Paulo, maior do que São Paulo. Eu realmente desconfio, tá? Eu acho que isso aí é um exagero. Mas você virar e falar que, olha... Porque assim, se você falar com o bostileiro médio, chega assim e fala, você sabia que tinham povos pré-colombianos? Ele vai dizer, lógico que eu sei, indígena, tupi-guarani, não, eu tô falando de povos pré-colombianos, aqueles povos lá isolados que tem a lenda do Eldorado, essas coisas todas, cidades perdidas na Amazônia, você sabe disso? Não, não sei não, acho que você é um cabeça de alumínio da porra. Ou seja, bostileiro médio, não tem que se falar essas coisas. Essas coisas você tem que descobrir por si mesmo. E compartilhar com pessoas que saibam olhar para isso, serem envolvidas pelo mistério e dizer: isso é uma coisa bem interessante de se estudar, de procurar sobre. Você não pode falar essas merda com bostileiro médio, porque bostileiro médio vai te tratar como idiota. Né? Ou seja, eu acredito que sim, existiram povos pré-colombianos, civilizações amazônicas, cujas cidades estão perdidas na Amazônia, ou até mesmo, na pior das hipóteses, por mais louco que a pessoa possa ser, existem ainda povos amazônicos vivendo no meio da selva, completamente isolados e inertes da evolução do mundo. Sabe a ilha do Sentinela, lá na Índia, não sei o que, onde se você pisar o pé lá você morre? Pois é, pode ter alguma coisa parecida com isso dentro da selva amazônica. Pode ter isso. Como também não pode ter. Quem é que sabe? Quem é que tem certeza que tem? Quem é que tem certeza que não tem? Ninguém tem certeza de nada. Por isso que eu digo, pode ter sim civilizações perdidas dentro da Amazônia, inclusive cidades perdidas, sem nenhuma civilização, sem nenhum habitante possível lá, como também pode ter civilizações com pessoas dessas civilizações dentro da Amazônia sem contato nenhum com a humanidade. E aí? Quem é que vai dizer que tem? Quem é que vai dizer que não tem? O problema é você querer exagerar. Dizer que Ratanabá maior do que São Paulo, a capital do mundo. Olha, cara, me desculpa, mas isso aí pra mim, sincero honestamente, isso pra mim é loucura. Tá? Nessa parte aí pra mim é loucura. Tá?
Mas assim, esse assunto em si, esse negócio de civilizações perdidas, são coisas bem interessantes de ser estudadas. Inclusive, quem sabe eu até posso fazer um par do palpitagem sobre isso, ou um caipirinha nacionalista, enfim, não sei. Como par do palpitagem eu eu mudei de nome, que antes era o Monarquista Opina, né? Quem sabe o Caipirinha Nacionalista... Porque assim, o Caipirinha Nacionalista era eu e o Drito, né? Mas como eu não tenho mais falado com ele, aí eu não sei se eu boto no Caipirinha Nacionalista ou Par do Palpitagem, tá? Faço um especial do Par do Palpitagem, enfim. E aí é o seguinte... Aí, como eu já falei, esse negócio de exagerar, rata na barra, blá blá blá. Enfim, só que o problema é... Esse assunto é bem interessante de ser estudado. Pode ter sim civilizações amazônicas, como também vai saber se esse negócio de Eldorado realmente existe. Dizem que é uma lenda, mas e se não for uma lenda? Se for realmente verdade? E nem aquela coisa da cidade de ouro, não sei o que, mas assim, Eldorado é o nome de um lugar, de uma civilização onde você vai achar construções, blá blá blá. E aí tem um local onde foi baseada essa lenda, onde, por exemplo, lá tem um tal do tesouro de Eldorado. Tá? Eu sei que Eldorado é a cidade de ouro, blá blá blá. Mas e se esse negócio de Eldorado for aquela coisa não tão fantasiosa assim, da cidade toda de ouro, mas se for um tesouro? Temos Machu Picchu, temos as pirâmides maias, astecas, não sei, não, maias, eu acho. É astecas. Astecas ou maias, pra mim tanto faz. Tá lá no México, é aquela merda lá, tá? Aquele emaranhado de coisa. Pelo menos o Peru foi organizado. São os incas, né? Como vai também saber se a lenda de Atlântida é somente uma lenda? Vai ver se não é verdade também. Ou vai ver se, sei lá, ao invés de ser Atlântida lá no local, lá na Ilha das Bermudas, enfim, na Ilha de Bermuda, o Triângulo das Bermudas, essas coisas todas, não seja uma coisa um pouco mais fundo. Vai ver que Atlântida tá lá na Fossa das Marianas, que dizem que é o ponto mais profundo do oceano. E se caso realmente Atlântida existir e Atlântida estiver lá nas Fossas das Marianas, já que ninguém foi até a Fossa das Marianas, talvez, por que será? E se Atlântida estiver lá embaixo? Eu não tô querendo ser louco aqui, eu não tô querendo pagar de louco. Eu só tô fazendo aqui uma situação. Rapaziada, vamos começar a levantar dúvida, ao invés da gente descredibilizar a informação, ao invés da gente dizer que é 100% certeza pra gente não ser pagado de louco. Vamos falar isso com quem realmente é interessado nesse assunto, para quem pelo menos possa descredibilizar esse assunto, mas antes dele descredibilizar, para ele pesquisar antes, ele procurar antes. Não é mais interessante? E aquilo que eu falei, esse tipo de assunto, esse tipo de coisa, essas informações, esses assuntos, não se discute com bochileiro médio. Bochileiro médio, ele só está preocupado em pagar as dívidas dele, assistir o jogo do time, assistir o time dele ganhar no domingo e pagar uma caixa de cerveja para não sei quantos quilos de carne que ele possa comer no churrasco de domingo, assistindo a merda do time dele jogar. Brasileiro tá interessado nisso. Brasileiro não, bochileiro tá interessado nisso. Em fazer um churrasco merda, com cerveja merda, assistir o jogo do time merda dele. É isso. Ele não tá interessado em futuro de Brasil, ele não tá interessado em procurar sobre civilizações amazônicas, ele não tá preocupado em saber sobre governos mundiais, ele não tá preocupado em saber sobre a história, a verdade por trás da história mal contada que os aliados contam sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele não tá querendo saber disso. Ele não tá querendo saber. Ele só quer saber das coisas fúteis da vida dele. Aí, eu até peguei um tópico aqui sobre como dizem que, ai meu Deus, Ratanabá, cidade do mundo, blá 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 blá. Eu já pego logo uma teoria que essa daí também custa acreditar, que é a tal da Terra Oca, Agartha, ou Argata, não sei. Que dizem que é uma civilização dentro da Terra. O que, sincero, honestamente, eu custo acreditar. Isso aí eu acho que realmente é loucura. Isso eu acho que é loucura.
dizer que a Terra é uma terra oca, que não sei o quê. Apesar de que, coisas indicam que não. Dizem que, sei lá, tal Pedra da Gávea é uma escultura fenícia e que dentro dessa pedra tem um portal, tem uma passagem para outro mundo, blá blá blá. Tem aquele caso lá das máscaras de chumbo, que inclusive eu fico até um pouco arrepiado, porque quando eu falo dessas coisas de Pedra da Gávea e tal, me dá um medinho, tá? Eu confesso. Se eu estivesse gravando de dia, talvez não teria tanto, mas esse negócio me dá um medinho. Enfim. Aí tem esse negócio da Pedra da Gávea, dizem que é uma passagem para outro mundo, dizem que é uma escultura fenícia, que os fenícios chegaram na América do Sul primeiro do que os tais carinhas lá que descobriram a América, blá blá blá, né? E tem esses casos das máscaras de chumbo, dizem que na Pedra da Gávea tem luzes, blá blá blá, né? E aí tem um filme chamado Os Trapalhões na Terra dos Monstros, que inclusive é um filme legal. É um filme bacana de assistir, é um filme antigo, lógico. Só se eu falar Os Trapalhões, você já deve imaginar. E que é um filme legal e que pode... Foi por aí, por esse filme, que eu peguei dessa teoria, né? Que eu comecei a olhar esses assuntos com um olhar assim de desconfiança, de dúvida. E que, quem sabe, a Pedra da Gávea seja um portal para outro mundo, vai ver seja passagem para Agartha no céu, ou sei lá, não vou dizer Ratanabá, porque Ratanabá é na Amazônia, né? Mas quem sabe, né? Quem que sabe? Você sabe? Você sabe? Você tem certeza se é ou não é? Se você sabe, se você não sabe, não sei, né? Só sei que se você comentar essas coisas com o Bolchileiro Médio, você vai ser taxado de doido, hein? Ou talvez, ou até mesmo, caso você queira compartilhar isso pela internet, quem sabe você não possa ser visitado por alguma agência de segurança. Você pode ser visitado pela Polícia Federal, pela ABIN, sem nenhum mandado de prisão, sei lá o quê. Um mandado de busca e apreensão. Quem sabe, não é verdade? Enfim, senhoras e senhores, esse foi o Para do Palpitagem, tá? Eu peço perdão se eu me alonguei demais em alguns assuntos desnecessários. Talvez na edição eu possa resolver isso, né? Até porque 42 minutos de áudio para editar e colocar em um vídeo é um tanto quanto puxado. Até porque também eu tinha coisas mais importantes a fazer do que chegar aqui e gravar um vídeo sobre merda nenhuma só para farmar like, enfim, né? Mas enfim, muito obrigado a todos vocês que ouviram esse vídeo, viram esse vídeo do começo até o fim, né? Lembrando, isso aqui é um podcast de um merda que gosta de palpitar sobre as coisas e, como eu já falei, tirar conclusões diretamente do reto do aparelho escritor, tá? Lembrando, algumas coisas podem ser tratadas realmente como idiotice, mas eu gosto muito de tratar assunto sério com seriedade, tá? Enfim, pela terceira vez em um intervalo de 1 minuto, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo até agora, do começo até o fim. De verdade, muito obrigado mesmo. Caso você achou esse vídeo interessante, né? Se colocou uma pulga atrás da orelha, se fez você pensar, instigou você a procurar sobre alguns desses assuntos que eu abordei nesse vídeo, muito obrigado, fico lisonjeado e, por favor, compartilhe esse vídeo com os amigos de terceira posição no Telegram ou grupo de tia do Zap. Vai saber se alguns destes não procura também, não fica instigado, não levanta dúvida e vai procurar sobre os assuntos que eu abordei aqui no vídeo, tá? Caso você caiu de paraquedas aqui no vídeo, por favor, se inscreva, deixa o like e ativa a sininha para quando eu soltar algum vídeo, que é bem raro nesse canal, mas eu solto vídeo, né? Eu tenho o prazer de editar tudo certinho, né? E é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo do começo até o fim. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo feriado de Corpus Christi e até a próxima com mais zoeira, com mais um vídeo. Falou!